Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Romanos. Irmãos, nós estamos começando uma aventura nesse capítulo 6 de Romanos. Eu vou tratar como uma aventura, porque aí a gente lida melhor com os percalços dessa aventura, tá? Enquanto nós estivermos trilhando por esse caminho de Romanos 6. Eu tenho gasto um tempo estudando isso, até esqueci um pouco os outros comentaristas, me atenho basicamente ao que Lloyd Jones ensina, porque é o que eu acredito, na verdade. Eu olho para os outros e eles não transmitem aquilo que realmente eu quero ensinar, né? E aquilo que eu acredito realmente. Eu já disse a vocês, na minha concepção, não há capítulo mais libertador em toda a Bíblia do que o capítulo 6 de Romanos, quando bem compreendido. Então, meu desafio, querido, é tentar transmitir a vocês, e hoje eu vou usar muito as falas do Lloyd Jones, porque eu olho para o texto e penso assim, como é que eu melhoro isso? Como é que eu coloco isso dentro de uma realidade? Mas aí eu leio o texto uma, duas vezes e eu digo, não tem como, isso aqui tem que ser colocado dessa forma. Então, a minha tentativa é fazer com que vocês compreendam o que Paulo está ensinando aqui nesse capítulo, irmãos. Eu desafio vocês a tentarem ler o texto e sem a ajuda de ninguém, ver se vocês conseguem compreender. Vocês vão perceber que não é fácil, não é fácil. É necessário que a gente lembre de todo o contexto daquilo que vem sendo falado, entendeu? Lá de Romanos 1, versículo 17, 18, aquela questão da ira de Deus, a justificação. É necessário que ele tenha tudo isso em mente, entendeu? E um pouco mais de informação para compreender, queridos, aquilo que Paulo coloca. Ele começa o capítulo com uma pergunta, né? Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele mesmo responde, de modo nenhum, de maneira nenhuma, né? Como viveremos ainda no pecado, nós, os que já morremos para o pecado? Eu quero que você entenda que esse versículo 2 é a chave de entendimento de todo o texto. O que vai vir depois é o desenrolar, né? Ele explicando o que ele diz aqui, ele faz uma declaração geral. Nós vamos começar recapitulando aquilo que eu terminei a semana passada. Eu disse o que significa essa declaração geral de Paulo aqui. Nós vamos, dito isso, nós vamos aprofundar um pouco mais para compreender o que Paulo está colocando e tentar entender as implicações disso também, entendeu? Porque há implicações muito sérias nessa afirmação categórica de Paulo, como nós viveremos. É um questionamento, mas na verdade ele está respondendo a pergunta, né? Como que nós podemos viver no pecado se nós já morremos para o pecado, né? Ele está fazendo uma afirmação, nós estamos mortos para o pecado, então como é que a gente vai viver no pecado ainda, né? Então ele faz essa afirmação. E irmãos, toda a administração de hoje gira em torno de explicar essa declaração geral de Paulo. Para a semana que vem, aí nós entrarmos nos pormenores, porque ele vai detalhar isso. Versículo 3, 4, 5, até o 9, ele está trabalhando isso. Depois ele faz algumas aplicações, mas tudo decorrente dessa declaração, tá? É a melhor forma de você compreender. Você vai ouvir coisas aqui que eu tive um dia muito agitado hoje. Eu vim até de sandália para a igreja porque eu estava tão atrasado para o culto, para montar tudo aqui, que não tive tempo de calçar o sapato. Eu fui para Araguatins hoje levar minhas meninas, elas tiveram uma aula de reforço lá. Aí eu deixei ela na salinha lá, arrumei lá um lugar para ficar um cantinho, liguei o computador para poder estudar. E eu estava ali estudando ali, e tipo assim, você vai fazendo o estudo e vai chegando às deduções e você diz assim, meu Deus do céu, eu creio nisso, mas como é que a gente vive essa realidade, né? É algo assim que dá um nó na cabeça. Então, à medida que a gente for ministrando esse tema, querido, essa mensagem de hoje, eu quero convidar para que você mantenha a mente aberta, entendeu? Para que você, toda vez que for necessário, se você quiser voltar lá no texto, volte lá no texto, dê uma olhada nas citações que vão ser feitas, porque nós começamos aqui, irmãos, a mergulhar em águas profundas. Eu não vou mentir a vocês. É teologia,
mas a teologia sempre nos leva para a prática. Estar morto para o pecado é um conceito teológico, mas as implicações dele diz respeito à nossa vida quanto cristão, ao nosso viver cristão, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. Nós já lemos o texto, vamos orar ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos graça, pedimos sabedoria, pedimos entendimento, pedimos que todo o preconceito, Pai, que todo o conhecimento equivocado que nós temos a respeito da Tua Palavra caia por terra, Senhor, e que prevaleça, Senhor, meu Deus, Pai, o ensino correto, que prevaleça, Senhor, aquilo que de fato o Senhor quer transmitir por meio da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude Senhor, dá a cada um de nós graça, não só para compreender, Senhor, mas para aceitar, Senhor, meu Deus, para que possamos nos dispor a viver, Senhor, a fazer, a andar de acordo com aquilo que a Tua Palavra nos ensina, no nome do Senhor Jesus. Eu oro não só por nós que estamos aqui no templo, mas pelas pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, no nome de Jesus. Pai, que o Senhor as abençoe e que o Espírito abra o entendimento de cada uma para compreender e aceitar a Tua Palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Finalizando a semana passada a ministração, querido, eu fiz uma pergunta, né? Qual é o ensino de Paulo? O que Paulo quer dizer ao falar que nós morremos para o pecado? E eu disse que o ensino, querido, é o seguinte. O ensino é esse. No momento em que nós somos regenerados, no momento da nossa justificação, porque é esse momento da justificação, é esse ato que se torna um fato e uma experiência na nossa vida, quando nós somos justificados, nesse momento em que nos tornamos cristãos, nós ficamos mortos, completamente mortos para o domínio do pecado. Nós ficamos inteiramente fora do território do pecado. Lembra da semana passada? Reino do pecado, reino da graça. O que é morrer para o pecado? É ser arrancado do reino do pecado e transportado para o reino da graça. Eu não tenho mais parte com esse reino, isso não me diz mais respeito, entendeu? Eu fui tirado dali de uma vez por todas. Isso é morrer para o pecado. Ou, dito de uma forma um pouquinho mais compreensível, morrer para o pecado quer dizer que nós estamos mortos para o domínio e para o governo do pecado. É como se nós fôssemos cidadãos desse reino e fôssemos tirados dali, arrancados dali e feitos cidadão de um outro reino. Nós não temos mais nada a ver com isso aqui. Isso aqui é passado na nossa vida. É o que eu falei, as implicações são cruéis, viu? As implicações disso aqui levantam muito questionamentos, mas a gente vai tratar um pouco disso ao longo da nossa ministração. Começando com essa pergunta. Veja, irmãos, ao dizer isso, é lógico, mas não tem como, a não ser que a pessoa não consiga raciocinar, mas fazer uma afirmação como essa, levanta questionamento como esse aqui. Como é possível estar morto para o domínio e para o governo do pecado, se ainda sinto o poder da tentação em minha vida e às vezes até caio em alguma delas? É lógico que essa pergunta precisa ser feita e é mais lógico ainda que ela precisa ser respondida. Bom, se eu fui tirado desse reino, transportado para esse aqui, se eu não tenho mais nada a ver com esse reino, então por que eu me sinto tão tentado a pecar e por que às vezes eu cedo à tentação? Tá? Vamos tentar responder essa pergunta, irmãos, porque ela é fundamental para compreender a nossa caminhada cristã. E a melhor maneira de responder, querido, a uma questão como essa, é fazendo com que você compreenda bem a diferença entre a nossa posição, a nossa condição em Cristo e a nossa experiência. Lembra da semana passada? Das palavras de Jesus para os discípulos?
vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele diz o espírito está pronto, ele está dizendo o seguinte: vocês estão em Cristo, vocês estão em mim, vocês estão seguros, vocês estão salvos. Só que, mesmo salvo, vocês ainda têm uma caminhada nesse mundo. E nessa caminhada, vocês vão ser tentados. Nessa caminhada, a carne pode ceder algumas vezes às tentações que lhe vêm. Então, uma coisa é a minha posição em Cristo, outra coisa é a minha experiência, é o meu andar nesse mundo enquanto estiver aqui. No texto que nós estamos estudando, querido, Paulo não está falando da nossa experiência, mas da nossa posição. Quando ele diz que nós morremos para o pecado, ele não está falando da experiência, está falando da nossa posição. Essa é a nossa posição, nós estamos mortos para o pecado. Agora, olha só como é que ele faz isso, irmãos. Veja como é que ele faz, como é que ele mostra essa questão da nossa posição. Quando a gente volta para o final do capítulo 5, ali a gente vai ver que Paulo classifica toda a humanidade em duas categorias. Lá ele fala daqueles que estão debaixo do domínio e do governo do pecado e daqueles que estão debaixo do domínio e do governo da graça. Veja, eu vou montar essa resposta aos poucos para que vocês compreendam o que está colocando. Por que mesmo sendo tirado do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor, por que arrancado do império do reino do pecado e colocado no reino da graça, eu ainda me sinto tentado e às vezes cedo? Porque Paulo aqui não está falando de experiência, do andar cristão. Ele está falando da nossa posição em Cristo. Nesse aspecto, quando você volta para o final do capítulo 5, nos versículos 20 e 21, Paulo coloca a mesma coisa. Ele diz: há aqueles, e aí ele faz uma divisão, ele faz uma classificação da humanidade. Há aqueles que estão debaixo do pecado, é a posição deles. E há aqueles que estão debaixo da graça. Pegue essas duas coisas. Agora, eu faço uma pergunta. O que significa ser cristão? Eu estou montando a resposta. O que significa ser cristão? Significa que antes de sermos justificados, estávamos debaixo do domínio e do governo do pecado. Mas agora em Cristo, não estamos mais naquela posição, aqui. Agora em Cristo, nós estamos debaixo do domínio e do governo da graça. Ser cristão é isso. Ser cristão é ser tirado desse reino de pecado e transportado para o reino da graça. Veja, isso aconteceu com você, só que provavelmente você não sentiu nada. Isso é só uma questão de condição. A tua condição era essa, agora é esta, entendeu? Mudou a condição, mas teus pensamentos continuam os mesmos, teus sentimentos continuam os mesmos, e só à medida que você vai conhecendo a palavra, vai lendo a palavra, vai ouvindo a palavra, é que um processo de mudança vai começar na tua vida bem lento, mas você já saiu daqui, entendeu? Você não está mais aqui, você está no reino da graça. Vamos lá, gente, eu vou tentar, vou tentar trabalhar com vocês. Qual é o ensino, irmãos? Nós morremos para o pecado. Isso significa que nós estamos completamente mortos para o domínio e o governo do pecado. Nós somos libertos dessa condição de uma vez por todas. Veja, será que é possível provar biblicamente, querido, essa verdade? Que nós não estamos mais sob o reino do pecado, mas sob o reino da graça? Aí eu vou para um texto que eu li semana passada, mas eu vou ler novamente, que é Colossenses 1:13, 13 e 14. Diz assim: Ele, no caso Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. É a mesma coisa, reino do pecado, reino da graça. A Bíblia diz, Paulo diz em Colossenses, que Deus nos libertou, nos transportou, nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aconteceu conosco, irmãos. Essa é a nossa realidade. Citando aqui alguns textos que eu vou citar mais para frente, né? É por isso que Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: olha, o Espírito está pronto, mas vocês devem vigiar
e devem orar. Por quê? Porque a carne é fraca. Porque aqui vocês vão ter dificuldade. Essa realidade não muda mais. O lugar de vocês está cativo. Isso não tem mais como ser alterado. Isso não volta mais atrás. Mas vocês vão ter que caminhar ainda por essa terra. E enquanto estiverem aqui, vocês vão sofrer tentação. E talvez caiam nela aqui e acolá. Olha o texto, irmãos. Veja o texto. De onde foi que Deus nos libertou? O texto é muito claro. Ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, do reino do pecado. E para onde fomos transportados? O texto diz, para o reino do Filho do seu amor, que é a mesma coisa para dizer, nós somos transportados para o reino da graça. Nós somos tirados de um reino, colocado em outro. Isso é morrer para o pecado, viu, gente? Essa mesma realidade é colocada de uma forma um pouco diferente, mas também muito explícita, muito claro o sentido. Quando você vai para Atos 26, 17 e 18, lá está escrito assim, é Paulo falando do seu chamado, da sua conversão e do seu chamado. Ele está falando que Deus disse para ele, olha, vou livrar você do seu próprio povo, dos judeus e dos gentios, para os quais eu os envio. Deus está falando, eu vou te enviar para os gentios. Para quê? Com que propósito Deus vai enviar Paulo aos gentios? Versículo 18 responde, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É impressionante, irmãos, a fim de que recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Percebe, querido? Esse ensino está por toda a Bíblia. Isso é morrer para o pecado. É ser arrancado das trevas e transportado para a luz. Isso não é um processo. Isso aconteceu, Deus fez, pronto, acabou, entendeu? É ser tirado do poder de Satanás e ser transportado para um outro poder, que é para o poder de Deus. Olha aí, em Filipenses 3:20, olha como Paulo coloca, irmãos. Nós estamos falando de posição, lembre-se disso, tá bom? Pois a nossa pátria, ou a nossa cidadania, dependendo do texto da sua tradução, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, ele está dizendo que a nossa cidadania está no céu, não é que ela vai estar lá ainda, mas já está lá agora. Nós somos, usando a minha tradução, a nossa pátria está no céu, entende? Esse é o nosso lugar, na verdade, por causa do que Cristo fez, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque Ele nos tirou do reino do pecado e nos transportou para o reino da graça. Então, o nosso lugar é lá, já está lá. Irmãos, eu sei que isso pode parecer loucura, mas esse é um ensino. Olha, aqui tem algumas implicações que eu nem queria falar agora, mas eu não tenho como. A implicação clara disso, se a minha pátria está no céu, se a minha cidadania está lá, isso significa, irmãos, que eu não posso mais voltar para cá. Entende? Eu estou falando de salvação. Repetindo, irmãos, eu não posso dizer se você é salvo, se você não é salvo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram salvos, esses já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eles não têm como descer de lá, irmãos. Esse é o lugar dele. Essas pessoas terão dificuldades aqui, passarão por lutas aqui, serão provados, mas a posição dele já está definida. Acabou, entendeu? Acabou. Esse é o lugar deles por direito. Em um lugar que foi lhe dado por Deus, não conquistado com os nossos esforços. Bom, alguém poderia perguntar, né? Ou afirmar, né? Puxa, como é que a nossa cidadania pode estar no céu se nós somos cidadãos brasileiros? Esse é um ensino simples assim. É a Bíblia que diz, está lá. E nós aguardamos de lá o nosso Salvador. Tem mais texto? Tem, irmãos. A Bíblia é muito rica nessa questão. Olha Efésios 2. Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, observe irmãos, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele está falando do reino do pecado, novamente, entendeu? Porque Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós no reino do pecado, né, mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, ou seja, nos tirou do reino do pecado, nos transportou para o reino da graça. Mas observe mais uma coisa, irmãos, mais um detalhe. E juntamente com ele, com Jesus, nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, assentar. Lembra lá da semana passada que eu falei tanto? Tempo verbal aoristo.
significa um fato já ocorrido na nossa vida, né? Assentar está no mesmo tempo verbal, é um aoristo, indica um fato já consumado, já aconteceu. A ideia desse texto, irmãos, é que quando Deus nos deu vida, nesse momento, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Esse é o nosso lugar de direito, que foi conquistado por nós, por Cristo, e nos foi dado por causa do grande amor com que Deus nos deu. Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou numa posição de honra. Esse é o nosso lugar. Vou continuar, irmãos, e nós vamos chegar em coisas mais complicadas ainda, mas eu preciso mastigar isso. Tudo que eu estou fazendo é apenas repetindo o conceito, colocando ele de várias maneiras. O que eu estou dizendo para você? Que nós morremos para o pecado. Tudo que eu estou dizendo tem o propósito de reafirmar esse ensino bíblico. Nós estamos mortos para o pecado. Tudo que eu já li aqui tem a proposta de fazer você compreender essa posição. Essa é a tua posição. Você está morto para o pecado. Isso aconteceu na tua vida. Olha, eu vou tratar disso usando uma outra terminologia. Só que eu não vou ler todo o texto, porque senão ficaria muito comprido o texto, irmãos. Mas a seção de Romanos 5, do 12 até o 19, ele vai dizer a mesma coisa, quase em cada versículo dessa seção. Eu vou ler só o 18 para que você entenda. Olha, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, o que ele está falando? Que nós estávamos no reino do pecado. Assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Ou seja, por causa de Adão, nós somos colocados ali nesse reino. Por causa de Cristo, nós somos arrancados desse reino e colocados nesse outro bem aqui. Tá bom, gente? É a mesma realidade, usando uma terminologia diferente. Antes de nos tornarmos cristãos, estávamos unidos a Adão. Pertencíamos a Adão e à sua raça decaída. E todas as consequências do seu pecado e da sua ação nos sobrevieram. Mas nós não estamos mais em Adão. Agora nós estamos em Cristo. Usando uma linguagem mais compreensiva, nós somos despidos de Adão e revestidos de Cristo. O que isso quer dizer? Que nós estamos mortos para o pecado. Qual é, irmãos, a condição, qual é a posição do cristão? Ele está morto para o pecado, mas vivo para a graça. Ele deixou de estar unido a Adão e agora está unido a Cristo. Olha, pense nisso. Lembra da pergunta que foi feita no versículo 1? Como podemos, vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando e aumente cada vez mais? E a resposta de Paulo, irmãos, ele acha isso tão absurdo. Ele olha para essa pergunta e diz assim: mas vocês não entenderam nada do que foi dito até agora. Como é que vocês podem perguntar um negócio desse? Por que ele diz isso? Porque o objetivo da graça, irmãos, é destruir o pecado e todas as suas obras e tudo aquilo que diz respeito ao pecado. A questão é, se esse é o objetivo da graça e agora nós estamos sob esse poder da graça que está destruindo o pecado, como é que eu posso continuar? Eu faço parte desse poder, do poder do reino da graça. O reino da graça tem um objetivo: destruir o reino do pecado. Como é que eu posso permanecer pecando se eu estou aqui, irmãos? E a função desse reino é destruir esse outro, entende? É por isso que para Paulo isso é inimaginável, é incompreensível, é um absurdo alguém pensar dessa forma. Bom, dito tudo isso, irmãos, eu vou continuar falando, eu vou tratar um pouco disso agora, porque até agora eu tratei disso basicamente pela perspectiva de Paulo e pela perspectiva de Jesus. Mas há mais ainda para ser dito, entendeu? Há mais ainda. Eu vou olhar isso na perspectiva de João. Olha 1 João 3, versículo 9. Novamente, usa-se uma terminologia diferente, um vocabulário diferente, mas a mensagem continua sendo a mesma, querido, a mesma. 1 João 3, 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, a semente de Deus permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Esse é um daqueles textos, eu citei essa semana passada, daqueles textos que quando o novo convertido, irmãos, eu ficava louco. Como é que pode? Quem é nascido de Deus não comete pecado. Eu dizia, meu Deus, então eu estou ferrado.
Porque leia o texto e interprete ele literalmente. E se você fizer isso, você vai dizer, vai chegar à conclusão lógica de que você não é salvo, entende? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Bom, se o que é nascido de Deus não pode pecar, não comete pecado, aí você olha para a sua vida, qual é a conclusão que você vai chegar? É que eu não sou nascido de... Por quê? Porque eu cometo pecado, entende? É nessas horas, irmãos, que eu digo a vocês que a gente precisa de auxílio na hora de ler a Bíblia, ou então de uma boa tradução, porque as traduções, a revista atualizada, a revista atualizada, a NAA, né, ela já traz esse texto com uma interpretação mais clara. Mas pergunte-se para si mesmo, o que João quer dizer com qualquer que é nascido de Deus não comete pecado? Ah, pastor, o que ele está dizendo? Será que é isso mesmo? Por que se traduz dessa forma o texto do grego para o português, irmãos? É porque quando você vai para o grego, as palavras que ele tem, como no português, uma palavra tem significados diferentes, entendeu? E às vezes o cara quer ser fiel ao texto, sem abrir mão da fidelidade mesmo textual, entendeu? Então ele traz como está no original. Só que uma palavra no original, por exemplo, a palavra comete, né, ela tem significado diferente para nós. Olha, irmãos, algumas pessoas, e isso é uma realidade, elas, ao ler esse texto, elas acreditam que João esteja falando aqui de um tipo de perfeição absoluta. E isso significa que você pode chegar a um tal grau de perfeição nesta vida que não comete nenhum pecado. Não há necessidade de comentar isso, né? Não creio, irmãos, que seja possível a um cristão chegar nesse nível de perfeição onde ele não cometa pecado. Não creio. Então o que ele quer dizer? Olha, citando aqui a revista atualizada, ela já traduz o texto, dando um sentido mais próximo daquilo que Paulo quer dizer. Paulo não quer dizer que quem é nascido de Deus não comete pecado, irmãos. Não é isso que ele está dizendo, de forma alguma. Olha a revista atualizada. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você observou que mudou muito, né? A outra tradução diz que quem é nascido de Deus não comete pecado. Aqui diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. O apóstolo não está dizendo que quem é nascido de Deus não leva uma vida de pecado, irmãos. Ele está dizendo que quem é nascido de Deus não leva uma vida, não peca habitualmente, não fez do pecado um hábito permanente da sua vida. Eu já citei isso aqui muitas vezes, já, irmão. Uma coisa é o cara cair, outra coisa é ele cair, gostar do que aconteceu, da queda e quer ficar ali, entendeu? Isso é diferente. Olha como o Lloyd Jones trata disso. Ele diz assim, olha, João não está dizendo que aquele que é nascido de Deus jamais comete um ato individual de pecado, pois se tivesse falado dessa maneira, nunca teria existido cristão algum no passado e não existiria nenhum agora. O que ele está dizendo é que aquele que é nascido de Deus não pode continuar permanecendo no reino do pecado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente, por causa da batalha que a gente vive, da guerra que a gente vive constantemente, o cristão, eu não vou fazer apologia a pecado, mas o cristão, ele vai tropeçar, ele vai cair. Se alguém disser que não peca, diz João, é mentiroso. E o pior é que não só ele é mentiroso, mas ele faz Deus mentiroso. Se alguém disser que não comete pecado, é mentiroso. O próprio texto diz, é João 1,7, se eu não me engano, vai dizer isso. É mentiroso. Por que Deus diz isso, irmãos? Porque Deus conhece a fragilidade, a natureza. E por mais que você ame a Deus, e por mais que você se esforce para viver em santidade, uma vez ou outra você pode tropeçar. Agora, voltando para a nossa questão, morrer para o pecado, vocês conseguem perceber, querido, mesmo que de maneira diferente, João está dizendo a mesma coisa que Paulo. João está dizendo, o cristão é alguém que morreu para o reino do pecado. Em outras palavras, é impossível o cristão viver no pecado porque ele está sob o poder da graça. Morrer para o pecado, irmão, significa que um cristão não terá prazer no pecado, não viverá na prática do pecado. Esse é o ensino. Uma pessoa que se diga cristão e que vive na prática do pecado, ele gosta disso, ele fez do pecado um hábito na sua vida, meu querido, essa pessoa não nasceu de novo. Ele ainda permanece no reino do pecado. Ele ainda não morreu para o pecado, entendeu? Ele ainda não está morto para o pecado. Olha, querido, veja como o próprio Paulo vai expressar essa verdade ainda no capítulo 6. Olha o versículo 14, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei,
e sim debaixo da graça. Ele está repetindo o mesmo conceito, irmãos, ele está repetindo a mesma coisa. Na verdade, irmãos, Paulo vai repetir essa ideia de que nós estamos mortos para o pecado no versículo 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, ele vai repetindo isso o tempo todo, de forma diferente, mas ele vai repetindo a mesma coisa. E, irmãos, isso é tão importante, querido, mas isso é tão fundamental para a vida cristã, daí Paulo repetir tantas vezes, depois fazer aplicações, depois fazer considerações, porque é importante que você compreenda isso. Agora, querido, veja, esse é o tipo de ensino, irmãos, que sempre levantará questionamentos, até mesmo entre aqueles que creem no Senhor Jesus. Olha uma outra pergunta que pode surgir, irmãos. Veja como essa pergunta é interessante, irmãos, e é importante que seja feita. Olha, se é verdade que em Cristo estamos mortos para o pecado e que o pecado não exerce mais governo e domínio, então por que ainda pecamos? Ou, indo um pouquinho além, se em Cristo estamos mortos para o pecado, por que somos orientados pelo apóstolo Paulo a nos considerarmos mortos para o pecado e a não permitirmos que o pecado reine em nosso corpo mortal? São perguntas, irmãos, que precisam de resposta, que necessitam de um esclarecimento. Bom, eu estou em Cristo, eu morri para o pecado não tem mais governo, não exerce mais domínio sobre mim, então por que eu continuo pecando? Novamente, irmãos, eu já fiz essa pergunta lá no começo da administração, né? A resposta a esses questionamentos, ela é fundamental, e aqui eu passo a citar bastante Lloyd Jones, para que você tente captar, irmãos, tente compreender isso aqui, porque isso vai te ajudar muito na tua caminhada. Citando Lloyd Jones, ele diz, olha, Paulo não está dizendo que estamos sem pecado, mas está dizendo que estamos fora do território do reino, da esfera, do governo e do domínio do pecado. Ou seja, eu não estou mais aqui, eu estou agora nesse reino, tá bom? Há toda a diferença do mundo entre estar numa dada posição e compreender que você está nessa posição. É aqui que começa o discernimento realmente a respeito dessa questão. Veja, ele está dizendo que uma coisa é você estar nessa posição e outra coisa bem diferente é você compreender que está nessa posição. Quando ele faz essa citação, irmãos, ele vai ilustrar isso para tornar claro. Eu estou falando de Lloyd Jones. Ele vai ilustrar isso para tornar claro o ensino. Uma coisa é você estar aqui, outra coisa é você compreender. Lembra de uma oração que eu já citei a vocês alguma vez, né? É uma interpretação que eu faço de Efésios 2, eu não lembro aqui o versículo, onde Paulo pede mais ou menos assim, Senhor, abra os olhos deles para que eles compreendam verdadeiramente quem é Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz e o que nós somos frutos daquilo que Ele fez na cruz. O que Ele está querendo dizer? Senhor, eles já estão numa posição de salvação. Agora ajuda eles a compreender essa posição. É essa a oração de Paulo. É a mesma coisa aqui, irmãos. Então, olha só, duas ilustrações para que você tente compreender o que é você estar numa posição e compreender que está nela. A primeira ilustração que Lloyd Jones usa, irmãos, é uma que diz respeito ao fim da escravidão nos Estados Unidos. As informações são extraídas do próprio livro do comentário de Lloyd Jones, né? Abraham Lincoln, ele fez a proclamação da emancipação em 1863. É uma espécie de declaração essa proclamação põe fim à escravidão, tá bom? Só que o fim realmente só aconteceu com o término da Segunda Guerra Civil em 1865, 2 anos depois da proclamação. Observem, escute isso, irmãos. Em 1985 foi dado um ponto final na escravidão nos Estados Unidos. Então, as pessoas estavam legalmente, porque havia lei, elas estavam legalmente livres. Elas não eram mais escravas legalmente. Entretanto, a maioria deles se viam como escravos. Observe, querido. A condição deles era a de pessoas livres, mas a mentalidade era de escravos. Agora escute isso, estavam livres, não eram mais escravos. A lei tinha sido mudada e a condição e a posição deles era completamente diferente. Todavia, demoraram muito tempo para dar-se conta disso. Você pode ser um escravo experimental, mesmo quando já não é escravo legalmente.
Você pode ser um escravo em seu modo de sentir, quando na verdade, com respeito à sua posição, você já foi emancipado completamente. E ele encerra dizendo, é assim com o cristão. Queridos, deixa eu andar um pouquinho mais. Em seguida, ele usa uma outra ilustração, que ele diz que ajudou muita gente no trabalho pastoral dele, tá bom? É mais ou menos assim, olha, a ilustração é a seguinte, pensa em 2 campos com uma estrada entre eles. Vamos lá, 2 campos. Aqui novamente, esquerda, direita. Uma estrada no meio. O campo da esquerda, irmãos, parece brincadeira, mas quando eu li isso aqui eu ri, ó. O campo da esquerda representa o domínio, o reino, o território, o império do pecado e de Satanás. O próprio Lloyd Jones já associou há muito tempo atrás a esquerda com uma coisa ruim, né? Então, o campo da esquerda representa o domínio, o reino, o território, o império e o poder do pecado e de Satanás. Está aqui. Ele diz, é onde estávamos por nosso nascimento natural. Mas como resultado da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo, por nós e sobre nós, mediante o Espírito Santo, fomos tomados e transferidos para o campo da direita. Ele está aqui parafraseando aqui, Colossenses 1:13, tá bom? Que diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bom, eu estava lá no campo da esquerda, agora estou aqui no da direita. Sim, mas eu passei longos anos no primeiro campo e o diabo continua lá com todos os seus poderes e com todas as suas forças. Como cristão, aqui estou no novo campo e Satanás não pode me tocar, como nos é dito na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. O maligno não lhe toca. Não pode tocar-nos porque não estamos mais no seu reino. Ele não pode atacar-nos, porém pode gritar através da estrada. O diabo não pode tocar. Por que será então que lhe damos ouvidos? Por que lhe permitimos que ele nos deixe abalados? Por que lhes damos atenção? Não pertencemos mais a ele e ele não pode nos tocar. Sabemos que as Escrituras asseveram a nossa liberdade como um fato real, mas por causa do velho hábito, da antiga influência, tais como os escravos postos em liberdade, tendemos a esquecer isso. E quando ele fala conosco, nós lhe damos ouvido e caímos sobre o seu fascínio. Eu queria que vocês percebessem, irmãos, a gravidade da situação descrita e a preocupação de Paulo com relação à nossa posição. Nas 2 ilustrações, irmãos, o problema não era a condição das pessoas, mas a mentalidade delas. Queridos, esse é o drama do cristão, a nossa mentalidade. Você já ouviu um jargão, eu sei que você conhece esse jargão, que é mais ou menos assim, olha, o difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito, o difícil foi tirar o Egito do povo, entende? Quando você lê Êxodo, Número, ali, Levíticos, o próprio livro de Deuteronômio, você vai perceber isso, o problema para Deus não foi tirar o povo do Egito, o drama realmente era tirar o Egito dele, entende? Eu li, irmãos, um livro de um autor que ele faz um comentário a respeito exatamente desse processo de sair do Egito e entrar na Terra Prometida. Ele fala do condicionamento humano ao erro, ao pecado, entendeu? E que quando a pessoa vai a Cristo, mesmo sendo liberta, ela não é livre. Aí ele cita algumas experiências, só uma aqui para você tentar. O que está sendo colocado aqui? Qual é a preocupação de Paulo aqui? É a nossa mentalidade. Nós já fomos tirados de um lugar para o outro, mas a nossa mentalidade ainda não foi mudada, não foi transformada completamente. Então, olha só, nesse livro lá, deixa eu tentar lembrar o nome do autor aqui, gente. Ele já até morreu, Miles Monroe, o nome do cara. Ele já morreu. Ele diz que, ele cita várias experiências de pessoas tentando compreender o condicionamento da mente, né? Aí, por exemplo, ele conta a experiência de um cara que pega um cachorro, amarra um cachorro a uma estaca e coloca um prato e dá um limite da corda, que, tipo assim, não sei se vai pegar aqui, no caso, ele está amarrado aqui, o prato está bem aqui, só que a corda não consegue permitir que ele chegue até o prato. Ele chega só isso aqui. Só estou ilustrando para vocês. Então o cachorro começa a tentar, ele sente fome e ele tenta ir ao prato, ele tenta. E toda vez que ele tenta, a corda o limita, entendeu? Depois de, eu não lembro aqui os dias aqui, mas depois de um tempo de experiência, o cara vai lá e tira a corda do pescoço do cachorro. Só que mesmo com fome, quase morto, o cachorro foi condicionado a acreditar que ele não consegue se alimentar. Então, mesmo solto, ele não conseguia se alimentar.
Aí o cara vai lá e pega o alimento e coloca na frente do cachorro, mas ele já está tão condicionado que ele não come mais. Miles Moore fala que muitas vezes, irmãos, nós fomos tão condicionados a uma vida de pecado, a ser escravo do pecado, a ouvir a voz do diabo, a ouvir a nossa carne, a ceder às tentações, que mesmo quando convertidos, nós não conseguimos nos libertar disso. Nós já fomos libertos, tirados do império das trevas, transportados para o Filho do reino do seu amor, mas mesmo aqui nós continuamos a agir como se estivesse aqui, entende? Lembra da pergunta? Como eu que estou em Cristo, como eu que fui arrancado do império das trevas, tirado do reino do pecado, como eu que já morri para o pecado, que o pecado não tem mais domínio, não exerce mais domínio, não exerce mais, como eu continuo pecando? A resposta muitas vezes está nessa questão da mentalidade. Eu estou olhando para o tempo aqui e já vai dando um desespero, porque eu preciso continuar a seguir, senão fica muito incompleto, tá bom? Então deixa eu andar um pouquinho mais aqui, irmãos. O propósito de Paulo, irmãos, ao escrever esse capítulo, é fazer com que tenhamos consciência dessa realidade, irmãos. Nós morremos para o pecado, mas não só consciência dessa realidade, é não só nos aperceber dela, mas nos apossar dessa realidade e a viver quem de fato morreu para o pecado. Compreender e viver de acordo com a nossa posição, irmãos, nunca foi fácil, querido. Irmãos, compreender essa realidade da nossa posição e viver de acordo com ela é um desafio tremendo, tremendo. Olha o que Paulo diz, irmãos, olha, ele chega a dizer assim, olha, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, aperceba-se da sua posição e procure viver de acordo com ela. Considere-se morto, haja como se fosse um morto. E mais uma vez, citando Lloyd Jones, irmãos, ele diz, na experiência de vocês, talvez isso ainda não seja verdade. Entretanto, embora ainda não seja verdade em sua experiência, é verdade como matéria de fato. Temos que acreditar nisso. É por isso que o apóstolo escreve como escreve. Isso não é primordialmente matéria de experiência. Ele está lidando com uma matéria de fato. Diz ele, você morreu para o pecado com uma matéria de fato histórico. Quando você se tornou cristão, deixou de estar sob o governo, o domínio e a esfera do pecado. Esse é um fato. Isso é um fato. A questão, querido, é que é difícil acreditar que seja possível nós chegarmos num patamar como esse. O problema não é nem acreditar na verdade, mas acreditar que seja possível viver de acordo com ela. E eu queria encerrar essa mensagem te mostrando, querido, que essa realidade descrita aqui por Paulo, que Lloyd Jones tenta de todas as formas fazer com que a gente compreenda, que eu venho tentando fazer vocês compreenderem. E é engraçado que à medida que eu for falando a vocês, cada vez mais vai aumentando a minha convicção. Porque eu sei que não é fácil, eu sei que isso, tipo assim, uma coisa é eu crer na verdade, eu estou morto para o pecado, eu creio nisso. Outra coisa é viver de acordo com isso, irmãos, por causa das lutas que eu tenho no meu próprio corpo, na minha própria carne, entendeu? Meu Deus, como é que se vive isso? Mas a Bíblia, querido, ela nos dá as ferramentas para que nós possamos de fato alimentar a nossa esperança, a nossa fé de que a gente pode sim viver essa realidade descrita por Paulo, tá? Eu só vou ler o texto, primeiro vou mostrar para você essa realidade na prática, que é possível ser vivida. Primeiro em Gênesis 15, rapidinho comigo. É bom que você tenha o texto em mente, porque você conhece a experiência de Abraão. Olha só, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu, Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Abraão continuou, tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. Agora veja Paulo se referindo a esse texto. Veja como ele se refere a esse texto. Romanos 4, já preguei isso aqui exaustivamente, tá bom? 4, a partir do versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o
seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Ele levou em consideração essas duas coisas, tanto o corpo amortecido como a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, mesmo levando em conta, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Agora, considere os fatos, irmãos. Primeiro, o corpo de Abraão estava amortecido porque ele tinha quase 100 anos. Tinha 99 anos. Segundo, o ventre de Sara estava duplamente morto. Ela era estéril e tinha também passado do tempo normal de uma mulher gerar filho. Onde poderia haver alguma esperança de que Abraão e Sara pudessem ter filhos? Não havia nenhuma. Na verdade, era impossível. Tudo estava contra. O custo da natureza, o custo da vida, tudo. Era uma situação em que não havia absolutamente nenhuma esperança, nenhum vislumbre de esperança em nenhum aspecto. Entretanto, e é isso que marca para a gente, ele creu na pura palavra de Deus. Creu simplesmente porque Deus o disse. E eu quero dizer a vocês que exatamente Abraão era um homem e a mulher idosa. E Deus disse, olha para o céu. Irmãos, pensa num negócio desse, que loucura, né? Conta as estrelas que tu pode contar, porque assim vai ser. Lá no capítulo 17, Deus aparece para Abraão novamente e diz assim, tu não te chamarás mais Abrão, mas a Abraão, porque por pai de multidões eu estou te constituindo. Irmãos, ele não tinha. O nome dele foi mudado para Abraão, e o nome de Sara para Sarai, de Sarai para Sara. Irmãos, eles passaram a viver a promessa, literalmente. Ele começou a chamar a esposa de Sara e a esposa começou a chamar ele de Abraão. Agora imagine um casal idoso, onde a esposa se refere ao marido como Abraão, pai de multidões, se ele não tinha um único filho e a esposa era estéril. O que eu estou querendo colocar para vocês, irmãos, e eu não tenho mais tempo para fazer o que eu gostaria de fazer, é que é possível você se apegar à palavra do Senhor, por mais louco que possa parecer, por mais absurdo que seja, é possível você crer nessa palavra e viver de acordo com ela. A história de Abraão revela e mostra isso. Ele creu, Deus disse, assim será a tua descendência. Ele ainda olhando para o céu, ele creu, irmão. Ele se apossou da promessa. O que é dito para nós é que nós já morremos para o pecado. E de alguma forma, irmão, nós precisamos nos apossar dessa verdade, a ponto de que essa verdade nos leve a viver uma vida de santidade e uma vida que agrade ao Senhor, sobrepujando o pecado. Não estou dizendo que a gente não vai, irmãos, leia a história de Abraão, e mesmo crendo no Senhor, ele fez algumas besteiras. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, sabe o que ele disse para ele? Ele foi lá para Sara e disse, Sarai, meu nome agora é Abraão e o teu é Sara. Vamos fazer o seguinte, já que tu é estéril, não pode ter filho, foi a esposa que fez, né? Foi a esposa. A esposa disse para Abraão, tu vai ser pai de multidões. Amém. Só que eu sou estéril, eu não posso te dar filho. Então pega a minha serva, gera um filho nela, e aí a promessa vai se cumprir. Abraão, irmãos, é ou não é um momento de fraqueza? Porque Deus disse que dele e de Sara viria o filho, não de uma escrava. E ele foi lá e cedeu, gerou um filho, entendeu? E depois Deus vem e diz assim, olha, não é esse aí não. É de ti e de Sara, entende? Então, o que isso nos revela, irmãos? Que mesmo crendo, a gente pode sim tropeçar uma vez ou outra, irmãos, mas é necessário que a gente se aposse da palavra do Senhor. O que eu estou dizendo? Nós devemos viver, ou seguindo a orientação de Paulo, considerem-se mortos para o pecado. Queridos, isso vai exigir de nós tempo, oração, mas é necessário que a gente passe a viver onde o pecado não exerça mais fascínio, mais domínio. Esse é o nosso desafio. E entenda, irmãos, esse é o nosso lugar estabelecido por Deus. Essa é a nossa condição hoje. O que falta é que essa condição se transforme numa experiência na nossa vida, entende? Esse é o nosso desafio, viver mortos para o pecado, mas como o próprio Paulo diz, vivos para Deus. Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus. O desafio é tremendo, irmãos, o desafio é grande, mas é o nosso desafio, é o chamado de Deus para nós. Pai, nós meditamos na Tua palavra, Senhor. Tua palavra diz com clareza, Senhor, absurdo, nós estamos mortos para
para o pecado. Nós já morremos para o pecado, Senhor. Nós somos tirados do reino do pecado, do império das trevas, Pai, do poder de Satanás e transportados para o reino da graça, para o reino do Filho do Teu amor. Somos cidadãos dos céus, Pai. Nossa pátria não é mais aqui. Nossa pátria é com o Senhor. O nosso desafio agora, Senhor, é vivermos como cidadãos do céu. É vivermos como cidadãos desse reino da graça, Senhor. E eu sei, Pai, que isso não pode ser vivenciado na força do braço. Nós precisamos de ajuda. E eu quero encerrar essa mensagem, Senhor, pedindo ao Santo Espírito que nos ajude a compreender essa verdade, a crer nela, que nos ajude a tomarmos posse dela, para que ela se transforme em uma experiência no nome de Jesus, Pai. Dá-nos a graça, Senhor, de viver para Ti, mas de andar nesse mundo como morto para o pecado, onde Ele não exerça sobre nós nenhum poder, no nome de Jesus. Senhor, que o Teu Espírito seja conosco, que Teu Espírito nos fortaleça, que Teu Espírito ilumine o nosso andar, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, nos capacite a viver nesse mundo como cidadão dos céus, Pai. Está escrito, Senhor, e eu creio nisso, que é o Senhor quem opera em nós o querer e o realizar. Por isso precisamos de ajuda, por isso clamamos a Ti, por isso pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, tá bom?